Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Carta que Paulo escreve a Tito. Glória a Deus. Capítulo de número 3. Carta que Paulo escreve a Tito, capítulo de número 3, e o verso de número 12. Tito 3 e 12. Quem encontrou com sinal poderia dizer amém? Que bom. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Amém. Graças a Deus. Querido, você pode clamar uma palavra ao irmão que está ao seu lado esta noite? Sim? Para quem você vai fazê-lo? Para a direita ou para a esquerda? Já escolheu? Então diga assim: querido irmão em Cristo Jesus, as barreiras que insistem em cercar a sua vida só continuarão de pé enquanto você permitir. Se você quiser, elas caem por terra esta noite e você passa em nome de Jesus. Se você entendeu a mensagem, quem recebeu, diga aleluia. Amém. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 4, nós temos uma expressão fortíssima. Vós sois filhos de Deus. Amém? E já venceste o mundo. Que coisa, não? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Levante a mão direita assim e diga comigo: se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, se eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e se eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, está feito. Eu saio daqui hoje como vencedor em Cristo Jesus. Amém? Nunca esqueça, mantenha viva na sua mente, no seu coração e nas suas palavras o que a palavra de Deus é para você. O que a palavra de Deus é para você é o que Deus é para você. Amém? Continuo grato a Deus pela vida dos companheiros, pastor Edson, pela grande realização desta conferência, pelo grande sucesso que está sendo, os pastores que nos assistem, e a alegria de poder auxiliar de alguma forma pastor Ariovaldo e o doutor Rousseau Ched. A Deus seja a glória por este lindo presente. Amados, para esta noite nós temos aqui Tito 3 e 12, que eu faço questão de repetir. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Ponto. Amém. Um resumo prático, rápido. Tito, assim como Timóteo, gentios novos convertidos, que não tiveram muito tempo para ser preparados para o ministério. Paulo os encontrou, a obra seguia numa velocidade incrível, e em sua viagem
precisou destacar a vida de Tito, deixando-o aí em Creta para continuar desenvolvendo o ministério que ali estava. E encontrei os meus papéis. Olha que coisa. Eu procurando os meus papéis. E eles ficaram aqui desde a noite de ontem. É porque eu não procurei, né, irmão? Quem procura acha, né? Quando a gente não procura, a gente não acha. Ok. E agora Paulo escreve uma carta a Tito, entendendo como iam as coisas na obra missionária. Ele se preocupa com o seu filho na fé e no ministério, e sabia que uma carta seria importante para mantê-lo vivo em suas expectativas, e que as boas de Paulo iriam fortalecê-lo para mais um tempo de batalha. De tudo que temos aqui, o versículo 12 é o que mais me chamou a atenção. E quando eu estava saindo do hotel, foi o que repousou na minha alma para compartilhar com os irmãos. Eu encontro aqui, queridos, 5 verdades sobre a obra missionária que Tito não conhecia, mas Paulo reconhecia. 5 verdades na obra missionária que Tito não conhecia, mas Paulo reconhecia. A primeira verdade está aqui. Se você tem uma caneta, você pode usar. Bem-aventurado é quem tem uma caneta. Quando eu te enviar. Hoje um irmão me perguntou ali: pastor, por que o senhor sempre fala da caneta? Porque a gente não pode confiar na nossa mente, meu irmão, não é? É tão bom escrever, amados, que Deus entendeu que a palavra dele ficaria melhor assimilada se fosse escrita. Se Deus precisou escrever, por que nós não escrevemos, irmãos? Não? Então, é legal. Sempre você vai fazer um destaque. Quando você voltar ali, a sua memória será acesa de novo. Primeira verdade sobre a obra missionária que Tito não sabia, mas Paulo reconhecia. Versículo 12: quando eu te enviar. Diga comigo: quando eu te enviar. Outra vez: quando eu te enviar. Coloque a mão no seu coração e diga: eu não fui feito para viver sozinho. Você entendeu? Diga aleluia. Primeira verdade: ele sabia que nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. A obra missionária de Deus não é obra de um homem só. A obra missionária de Deus não é homem de um agente isolado em particular, mas a obra de Deus é um conjunto de forças que se elevam, que se somam, que se mesclam, que fazem acontecer o projeto de Deus. Sabendo que Tito estava sozinho enfrentando aquele campo, ele tem a consciência de enviar ao seu filho na fé e no ministério, dizendo: eu não vou te deixar sozinho aí neste lugar. Eu não vou te deixar abandonado aí neste lugar. Mas eu vou preparar alguém para lhe enviar. Quando Jesus envia na grande comissão os seus 70, ele envia de 2 em 2. Ele os envia com uma unidade perfeita. Porque quando nós estamos em 2 é mais fácil. Se um cai, o outro ajuda a levantar. Quando nós estamos em 2, é muito mais fácil, porque a carga, quando é levada em 2, é uma carga mais fácil de ser suportada. Esta grande verdade nos estimula a entender que nós não fomos feitos para viver sozinhos. Um grande sucesso, salvo casos isolados, se dá quando o missionário ele pode ir ao campo sempre acompanhado, sendo o caso, por exemplo, de jovens solteiros que vão em casos isolados, mas sempre que possível, o missionário e a missionária não podem ficar sozinhos, precisam de um apoio na emoção, precisam de um apoio na amizade, precisam de um apoio social. A solidão não é bem-vinda para nós. Esse negócio de nós queremos o nosso mundo em particular e não nos importarmos com mais ninguém, nós falamos nesta tarde, esse espírito de individualidade, de exclusivismo, ele não existe para nós, porque somos uma família. E esta solidão nunca será bem-vinda.
O Senhor sempre se importou em manter os seus discípulos acompanhados, envolvidos em uma atmosfera de unidade. Esta grande verdade precisa estar conosco. Querido, você precisa se preocupar em entender, em descobrir aonde você é bem-vindo para somar na obra missionária, aonde você é bem-vindo para ajudar na obra missionária, aonde você é bem-vindo para auxiliar na obra missionária. E se você se sente só, não tenha vergonha de pedir ajuda. Se você se sente só, não tenha vergonha de pedir socorro. Solidão não faz parte do campo missionário. Mas, pastor, pode acontecer? Pode. Mas quando nós temos consciência, como agenciadores, que muitas igrejas se tornaram, a solidão não é bem-vinda. Sempre precisa haver um respaldo que vai caracterizar a extinção da solidão e a presença do auxílio, sendo através da oferta, sendo através da oração, sendo através da intercessão, sendo através da visita, sendo através do apoio. Esta é uma primeira verdade que ele tenta deixar bem claro a Tito. Você não foi deixado aí para sofrer sozinho. Vou te enviar alguém. Esse enviar e essa atenção chamada para a solidão também nos desperta com relação à responsabilidade de que a obra de Deus muitas vezes nos levará a altos e baixos, mas nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos, porque não fomos feitos para vivermos sozinhos. Quando o Senhor Jesus levanta a primeira grande comissão e aciona, o que me chama a atenção ali em Lucas 10, é que no versículo 1, o Senhor vê a dimensão que a obra exigia, e ele então levanta os discípulos e os envia. E o mais interessante, queridos, é que a Bíblia diz que ele ordenando, eu quero que vocês vão, sigam em frente, pelas cidades, pelas vilas, pode ir, e depois eu irei atrás de vós. Que vê só, pega a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. É uma coisa interessante, que às vezes algumas pessoas me perguntam, por que o Senhor colocou assim? Olha aqui, depois disso, o Senhor designou outros 72, e os enviou 2 a 2, adiante dele. O Senhor disse, pode ir na frente, a todas as cidades e lugares, para onde ele estava prestes a ir. Veja, adiante dele. Por favor, eu quero que você torne isto prático e bem didático e bem dinâmico. Diga ao irmão que está do seu lado assim: se você não for, Jesus não irá. Conseguiu entender? Se você não pregar, Jesus não irá. Se você não adorar, Jesus não irá. Se você não fizer, o Senhor não irá. Se você não agir, o Senhor não agirá. Por isso que nós somos enviados, porque quando nós nos posicionamos a fazer, o Senhor também fará através de nossas vidas. Você pode glorificar o Senhor? Porque isto, a vitória não é de Deus, pastor. Não é Deus quem faz, não é Deus quem realiza, não é Deus quem opera, não é Deus que faz coisas tremendas. Isto aqui é um grande resultado que eu vejo também naquele momento da vida de Gideão. Se você puder perceber, quando a estratégia de batalha foi montada por Deus na vida de Gideão, a expressão que o povo deveria gritar é: pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Mas se você perceber, o povo só teve o compromisso de tocar as buzinas, quebrar o cântaro e menear as tochas, mas não colocaram as mãos em batalha. Foi o Senhor quem batalhou por eles. Querido, a batalha, a vitória, a glória, o sucesso, a estratégia é de Deus, mas Ele nos permitirá fazer parte de todas as suas conquistas. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Para Deus basta estalar os dedos, mas nós, quando vamos, o Senhor vai, porque não há esta de estarmos sozinhos. Não, o Senhor está conosco e sempre há alguém conosco. Esta é uma primeira poderosa verdade. Segunda verdade missionária que Tito não sabia,
mas Paulo reconhecia, está aqui, Artemas ou Tíquico, está aqui nestas duas letrinhas, ou Artemas ou Tíquico. Paulo estava dizendo a Tito, fique tranquilo, algumas verdades. Primeiro, ninguém é insubstituível. Segundo, se você quiser, eu tenho mais de 2. Terceiro, tanto um como o outro tem a qualidade para estar ao seu lado. Então fique tranquilo que eu tenho mais aqui. Deus nunca é pego de surpresa, irmãos. Deus nunca é pego de surpresa. Esse negócio de que achamos que somos tudo, somos nada. Deus tem um, Deus tem até 2 que nos substituirá à altura, preparado pelo mesmo canal que você foi preparado. Entendeu? Paulo estava dizendo, assim como você, Tito, eu tenho aqui 2, chama-se Artemas ou Tíquico. Não importa, qualquer um deles estão prontos. Eu posso enviá-los e servirão ao seu lado. Estas verdades são tremendas. Ninguém é insubstituível. O Senhor tem sempre mais. E além desta qualidade poderosíssima dele ter sempre mais, ele sempre tem alguém para enviar. Para nós estarmos prontos e para que esta dinâmica de Deus funcione, ele também precisa de indivíduos que estejam prontos para serem enviados. Bendito seja o nome do Senhor. Que estejam dispostos e prontos para auxiliar. Aqui não diz que eles estavam sendo enviados para o lugar de Tito. Aqui não diz que eles estavam sendo enviados para tomar a vez e a vaga de Tito. Mas eles estavam prontos para auxiliar a Tito. Deus não precisa só de líderes de ponta. Deus não precisa só de primeiros. Deus também precisa de segundos, querido. Deus não precisa só de cabeça de frente. Deus precisa de auxiliar que esteja ao lado também. Esteja pronto para ser um cabeça. Mas não tem problema se você estiver posicionado para ser um auxiliar. Mas se Deus está mandando, será glorioso ir. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus. Quando ele diz assim, Artemas ou Tíquico, há uma igualdade, mas há também ao mesmo tempo uma distinção. Uma coisa que nós não podemos jamais ter em atitude, fazer, proceder, é entender ou colocar, comparar os ministérios que Deus levanta. Deus nunca faz 2 coisas exatamente iguais, queridos. Senão, ele seria apenas um Ctrl-C, Ctrl-V por excelência, um copia e cola. Deus sempre faz coisas distintas, diferentes, gloriosas e sempre maravilhosas. Quer uma prova disso? É só você olhar para a direita e para a esquerda, ver se alguém aí tem a sua cara. Não tem? Não teria graça, porque Deus não faz 2 coisas exatamente iguais. Uma coisa que não podemos fazer é comparar ministérios. Não adianta cobrar do castiçal o que é direito da mesa. Não adianta exigir da mesa o que é de competência do altar de holocausto. Não adianta exigir do altar de holocausto o que é de direito da arca. Não adianta exigir da arca o que foi dado a pia de lavatório. Cada um foi chamado na sua expressão, na sua profundidade, na sua qualidade. Então não subestime o poder de Deus em levantar ministérios. Ele tem Tito, mas tem Artemas, tem Tíquico, tem José, tem Antônio, tem Pedro, tem Paulo, tem João, tem Zezinho da Silva. Ele tem um monte de gente boa que quando ele levanta vai poder auxiliar, vai poder fazer. São verdades da obra missionária. Terceira verdade da obra missionária, que Tito não sabia, mas Paulo reconhecia. Terceiro lugar, ele diz assim: faça o possível para vir ao meu encontro. Assim que possível, venha ter comigo. Algumas informações são dadas neste terceiro momento. Primeiro, atitude de reconhecimento. Segundo, atitude de gratidão. Todas as vezes que recebemos algo em nosso favor, isto também é sinal que a qualquer momento na nossa vida, o próprio universo como um todo nos vai cobrar gratidão, nos vai cobrar reconhecimento. Paulo estava dizendo, quando eu te mandar alguém e tudo ficar bem, quando eu te mandar alguém e tudo ficar no lugar, me faça um favor, vem pelo menos me dizer obrigado.
Quando tudo estiver ok, quando o auxiliar chegar, quando a obra se estruturar, vem pegar na minha mão. Vem me dar um abraço. Vem dizer aqui, meu velho pastor, o menino que o senhor investiu deu certo. Muito obrigado, pastor. Paulo diz assim: quando as coisas estiverem bem para você aí, vem me visitar assim que é possível. Queridos, ainda no Evangelho de Lucas, olha que coisa fantástica. No capítulo de número 22, se você puder ir ali. Lucas capítulo 22. Versículo 35, 36, 37 e 38. Eu vou ler bem rapidinho. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-lhes alguma coisa? E eles responderam: nada. Versículo 36. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem a bolsa. Se você tem alforje, leva o alforje. Se você tem a espada, interessante não? Ele não fala mais sandália, agora ele fala em espada. Se você tem espada, vendam a capa e compre uma espada. Versículo 37, está escrito: e ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Versículo 38, os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. E o Senhor diz: é suficiente, basta, respondeu ele aos seus discípulos. Queridos, olhe para cá. Quando o Senhor aciona os seus discípulos a uma prestação de conta aqui no final, Ele traz à memória dos seus discípulos 2 coisas interessantes. Primeiro, a força da primeira grande comissão. Segundo, a força da segunda grande comissão. Quem não consegue entender e não se dedica, não só a entender, mas se dispõe a vencer na primeira comissão, não merecerá a segunda. Ele faz a distinção das duas. Na primeira grande comissão, não tem bolsa, não tem alforje, não tem sandália. Na segunda grande comissão, tem bolsa, tem alforje, mas ele não menciona mais sandálias, ele fala de espadas. Lá na frente, no versículo 38, a gente vê os discípulos completamente malucos. Eles saem pela rua, vendendo tudo que tem, entendendo que a grande revolução armada, que eles entendiam que seria o ministério do Senhor, começaria porque o Senhor manda comprar espadas. No final das contas, que ali estavam seus 11, porque um já estava com um grande problema de caráter, um já estava com um grande problema de relacionamento, mas estavam ali os 11. No balanço final, eles encontram 2 espadas. Mas o que são 2 espadas para aqueles que estão num efetivo de 11? Mas Jesus claramente diz: basta, 2 espadas é o suficiente. Ficou nítido que não se tratava de uma revolução armada. Então preste atenção aqui, queridos. Perceba uma coisa: para entendermos a segunda, temos que percebermos o valor da primeira e a dimensão da primeira. A primeira se desenrola e se desenvolve lá no capítulo 10 de Lucas, quando o Senhor envia aqueles 72, e fica bem claro a dimensão que a obra tomava. No versículo 2 ele diz: em verdade a seara é muito grande. E aí o Senhor Jesus faz um clamor, um rogo a Deus que pudessem enviar mais obreiros para aquela seara. Entre o versículo 2 e 3 há um intervalo de tempo, como que o Senhor fica na expectativa, esperando. E quando ele usa a expressão obreiro, ele estava se referindo: Deus, envie alguém que tenha qualidade, capacidade, que esteja à altura, que tenha sido formado para fazer isso. E não aparecem os tais obreiros. De repente o Senhor começa a questionar nas entrelinhas, dizendo: mas será que se acabaram os obreiros? Será que não há mais alguém? Porque esta qualidade de obreiro aqui mencionada, o Senhor está dizendo gente que pode fazer, porque está instituído para fazer, foi levantado para fazer, foi destacado para fazer, foi nomeado para fazer, foi separado para fazer, mas não compareceu para fazer. Uma vaidade pessoal isolada, de qualificações ministeriais, de obreiros que se isolam no seu mundo
e se permite inverter os valores, esquece da dimensão do reino. Nas entrelinhas, por exemplo, Deus parece testificar e comunicar-se com o seu filho, dizendo: obreiro, como você quer eu não tenho, mas para nós levarmos adiante, tudo que eu tenho está diante de você. Quando Jesus abre os olhos, sabe o que é que ele vê? Uma multidão de comida de lobo. Ele vê um bando de ovelha, e o Senhor diz assim: mas se eu enviá-los, serão como comida de lobo. Mas Deus testifica ao coração do filho dizendo: mas trate de enviá-los e diga para eles que você vai com eles para ver o que é que eles não fazem lá na frente. Bendito seja o nome do Senhor. E de repente o Senhor olha para uma grande comissão de ovelhas e diz assim: gente, vocês não passam de comida de lobo, mas faz o seguinte, vai, ide, fazei, desenvolva o trabalho, pode ir. E aquelas ovelhinhas sem preparo, sem estrutura, sem nada, oh queridos, vamos abrasileirar de vez, como eu gosto de fazer. Queridos, eu faço muitas cruzadas evangelísticas. Alguma coisa que eu digo se torna simplória e prática, porque a cruzada evangelística exige disso. Mas o grande problema, numa grande cruzada evangelística, como eu trabalho interdenominacionalmente, não são as ovelhinhas, são os obreiros. Sempre temos problemas com os grandes obreiros, que deveriam entender a dinâmica do avanço de uma cruzada, mas quando fazemos uma grande cruzada, é impressionante que quem aparece são as ovelhinhas, e sempre tem problemas, porque se faltar a cadeirinha do obreiro, ele vai se magoar tanto com a cruzada que eu desenvolvo e não vai valorizar como ela deve ser valorizada. Se faltar o lugar da estrela ovacionada do grande obreiro, ele não vai apoiar a cruzada daquele evangelista, porque tem que ter uma referência daquele grande obreiro. Uma grande dificuldade. Por que é que eu faço cruzadas na Argentina? Porque as denominações me assimilam com maior praticidade. Por que é que eu não faço cruzadas no Brasil? Porque eu levo um ano tentando convencer obreiros de uma cidade que o que eu quero é o maior ajuntamento de pessoas possíveis. Mas se não levar o denominacionalismo à frente, parece que a obra não se desenvolve. O Senhor abre mão de tudo isso, diz: eu não vou ficar questionando com vaidade ministerial ou com particular de obreiro. Eu vou trabalhar com gente que não tem bolso, não tem alforje e não tem sandália. Mas se eu mandar, vai. Se eu mandar, vai. Se eu mandar, vai. Se eu mandar, vai. Pastor, é um puxãozinho de orelha. É pesadinho, não é, pastor? Sua cabeça ficou à prova, não ficou, pastor? Deus não vai ficar esperando ministérios que se apoiam em projetos que valorize a mediocridade e a vaidade de um homem particular. Deus tem primazia por seu reino, por sua igreja, pelo seu povo e pelas pessoas que precisam ser salvas. É por isso que ele disse assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Não havia preparo. Olha a dimensão que Deus envolve aquelas ovelhinhas. Primeiro, não levem bolsa. Segundo, não leve alforje. Terceiro, não levem sandálias. Que coisa absurda. Já são ovelhas, já estão enviados em tempo de situação de crise, e ainda não vão levar nada. Toda chamada, todo indivíduo que se envolve em um processo de ida, de ir, de fazer, é tomada pela loucura de Deus. E nessa loucura de Deus, 3 coisas precisam ser assimiladas. Primeiro, no começo, não adianta levar bolsa. Bolsa fala de administração financeira pessoal. No começo, não adianta você simplesmente entender ou assimilar que esta atividade de missões e de reino vai lhe enriquecer. Aqui está o grande problema. Tem muita gente que antes de fazer pergunta: quanto é que eu vou ganhar? Deus não vai ficar discutindo quando é que você vai ganhar, mas Deus quer entender que você vai perceber que quem vai ganhar será o seu reino. Bendito seja o nome do Senhor. Não tem bolsa, porque não sobra muito. A parte do alforje também fala do reconhecimento daquilo que é de Deus. Não se leva alforje, porque não haverá muito reconhecimento daquilo que você tem e daquilo que você recebeu vindo de Deus. Você vai orar por famílias inteiras serão curadas, restauradas e abençoadas, mas simplesmente não haverá.
Reconhecimento. Ninguém vai dizer Deus é na sua vida. Ninguém vai dizer Deus lhe usou para isso. Ninguém vai aparecer para dizer assim, vou dizimar aqui nesse ponto de culto. Não haverá bolsa, não haverá alforje e também não haverá sandália. O desespero é tão grande na falta de obreiro que Deus levanta a gente até mesmo sem preparo. Não tem dificuldade para Deus nessa expectativa, porque é Ele quem está levantando. Quando Ele diz sem sandálias, Ele está dizendo sem preparação. Muitas vezes é uma loucura de Deus entender que aqueles indivíduos que ocupam uma singela particularidade de Deus em ser usado em níveis sobrenaturais, não tem sequer uma formação tão universitária assim, como se esperava ter, mas se Deus está trabalhando ali. Porque quando o Senhor os prepara, o Senhor diz assim, olha, vocês não terão bolsa, vocês não terão alforje, vocês não terão sandália. Mas no versículo 4 o Senhor dá um segredo a eles dizendo, mas a ninguém saudeis pelo caminho. Por que é que o Senhor está dizendo saudar? Saudar é dar satisfação. O Senhor está dizendo, só porque você não tem, só porque você não é, só porque você não pode, você não tem que sair por aí falando isso para todo mundo. Não precisa contar isso para todo mundo. Não precisa assumir o microfone dizendo eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu não faço. Mas o que é que eu tenho que fazer, Senhor? E o Senhor diz, vocês simplesmente vão entrar dentro da casa das pessoas. E quando vocês entrarem dentro da casa das pessoas, vocês digam naquela casa, paz esteja dentro desta casa. E vocês verão o que vai acontecer. Recebam paz nesta casa, paz nesta igreja, paz nesta família, paz nesta cidade. E vocês vão ver o que vai acontecer. E eles se empenharam acreditando, dizendo nas entrelinhas, Senhor, nós não passamos de comida de lobo, mas se é o Senhor que está dizendo, vá, como diz o bom amazonense, aquele povo lá de cima, bora lá, vamos, Senhor. Se tu está nos mandando, nós temos certeza que a hora que o lobo se aparecer diante de nós, nós vamos rasgá-lo com as duas mãos e nós iremos porque o Senhor está mandando. Logo que a grande obra foi feita, eles voltaram a Jesus, como quem no gesto de reconhecimento e gratidão. Querido, você que tem filho pequeno, ou já teve filho pequeno, eu não sei se você pôde ensinar o seu filho a andar de bicicleta. É uma coisa que eu lamento muito na minha vida, porque o meu sogro que ensinou o meu filho mais velho a andar de bicicleta, nessa minha correria doida, sem Natal, sem evento, sem nada. Mas eu perguntei ao meu sogro, como é que foi? E ele disse assim, eu segurei no banco de trás, fui correndo e larguei. Se ele não caiu, aí o meu sogro disse, caiu mais de 30 vezes. Mas na 31ª ele levantou e andou. E aí depois ele caiu de novo. Por que ele caiu de novo? Não, porque uma coisa é andar, depois é usar o freio. Uma coisa de cada vez. Mas aí quando ele começou a andar, ele deu 3, 4 pedaladas e já voltou correndo dizendo, você viu, vô? Você viu o que eu fiz, vô? Você viu o que eu fiz, vô? Ovelha, que é comida de lobo, por menor que seja a sua ação, ela sempre acha uma nova motivação fantástica, porque ela não se motiva com coisas grandes, ela se motiva com coisas pequenas, singelas. E aqueles discípulos agora voltam para Jesus como se fossem verdadeiras crianças, pulando, saltando e dizendo, Senhor, deixa eu falar primeiro. Imagina 72 tentando falar de uma vez. Não, eu quero falar. E Jesus satisfeitíssimo, começa a rir com eles. O que é que vocês querem falar, meus filhos? E um gritava de lá dizendo, Senhor, eu não tenho bolsa, não tenho alforje, não tenho sandália, mas quando eu levantei as minhas mãos dentro de uma casa, as enfermidades começaram a sair da família e daquela casa. E o outro disse de lá, eu que levantei a minha mão e 2 demônios saíram. O outro dizia, lá na minha cruzada saiu foi mais de 10 demônios. E Jesus começava a rir com a empolgação deles. De repente Jesus deixa sair uma reação e diz assim, Pai, obrigado porque escondeste as coisas dos grandes obreiros, mas revelaste aos pequeninos, Senhor. Tu ocultaste dos sábios e entendidos, mas colocaste dentro dos pequenos. E obrigado porque o Senhor me trouxe eles com vida, porque eu pensei que ia morrer todo mundo, mas deu certo.
E eles dizendo: Jesus, estamos aqui para dizer ao Senhor que valeu a pena, nós não morremos. E Jesus olha para eles e diz: eu sei que deu certo. E eles perguntam: como é que o senhor sabe que deu certo? Eu vi o diabo caindo como uma estrela. E alguém me perguntou: o que é aquilo, Jesus? E eu disse: são as minhas ovelhinhas botando para quebrar. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu te enviar alguém, Tito, vem ter comigo e me dê boas notícias de que você aprendeu tudo o que eu compartilhei contigo, rapaz. Reconhecimento e gratidão, contar coisas boas. Vamos seguindo. Primeiro, nós não fomos feitos para viver sozinhos. Segundo, sempre haverá alguém para ser enviado. A insubstituição não existe. Terceiro, vem ter comigo. Gratidão, reconhecimento não custa. Pessoas que desaparecem, o pastor nem sabe onde anda, o que faz, nem obrigado. Volto a dizer, enfim. Quarto lugar, eu decidi passar o inverno ali. Eu decidi passar o inverno ali. Na obra missionária, haverão dias, na nossa vida também, haverão dias em que não adianta implorar. Você vai ter que erguer a cabeça e dizer: vou passar por isso. Eu quero enfrentar isso. Eu quero experimentar isso. Eu decidi viver isso. Há momentos na vida, há invernos na vida que não vão desaparecer. Nós temos que passar por ali. Queridos, existe uma expressão que nem todo mundo está pronto para ouvir. Existem coisas que Deus nunca vai fazer. Você está preparado para aceitar isso? A promessa de Deus a Moisés não era Canaã. Ele nunca pisou lá. A promessa de Abraão não era os filhos. Ele não sabe nem que cara tem um neto dele. Você está me entendendo? Existem coisas que Deus nunca vai fazer. Aí você começa a perguntar: mas espera aí, pastor, eu tenho tantas promessas na minha vida, como que isso funciona? Eu me lembro que no ano de 98 para 99, eu cheguei em Foz do Iguaçu muito decepcionado, muito triste, muito frustrado, porque as coisas não aconteciam na proporção e na dimensão que eu entendia que deveria acontecer. Cheguei ao ponto de tamanha dificuldade que quem conhece Foz do Iguaçu, que conhece a ponte da amizade, cheguei ao ponto de me ver naquela ponte com uma caixa de isopor, vendendo água mineral na ponte para as pessoas e para aqueles paraguaios estúpidos, mas que precisam de Jesus, glória a Deus, mas que são batizados numa maldade tão terrível. Enfim, mas precisam de Jesus. E eu ali, de táxi em táxi, água mineral, água mineral, água mineral. Um dia eu tentei vender queijo Minas, mas tinha que vender até as 9h10, porque depois das 10, no verão, o sol em Foz do Iguaçu vai a 42 graus, 43 na Ponte da Amizade. Eu já vi o termômetro marcar 46 na Ponte da Amizade. É assustador. No Paraguai nós temos o Deserto del Chaco. Nós temos o deserto de Chaco, não é muito longe, cerca de 280 quilômetros no máximo. A influência do deserto do Chaco é muito forte na fronteira, inclusive ali, enfim. Eu me assentei angustiado, tentando entender Deus. Eu estudei para quê? O que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? Aí me passa um rapaz por mim, correndo, coloca a mão no meu ombro, dá uma chacoalhada e diz assim: homem, levanta e anda, porque aqui não é o seu descanso. E o teu Deus manda te dizer que a obra que tem na sua vida é grande. Deu uma chacoalhada em mim e saiu correndo. Você pensa que eu dei graças a Deus? Eu xinguei ele. Eu disse: vai procurar o que fazer, infeliz. Está vendo que eu estou aqui arrebentado? Aí eu fiquei pensando naquilo, parei, olhei para o céu e disse: Deus, vamos fazer um negócio sossegado.
Não me manda mais ninguém botar a mão na cabeça, no ombro e dizer que vai fazer isto, vai fazer aquilo, vai fazer coisa grande, vai fazer coisa enorme. Vamos fazer o seguinte: se o senhor puder cumprir uma ou duas daquela do começo, 0-0, está valendo. Mas não aumenta mais o negócio, não. Porque do jeito que vai as coisas, eu acho que nem aquelas de lá vai dar para chegar. Então, sossegado. Ok? Se o senhor puder desenrolar aquelas lá, uma delas está bom. Agora não manda mais ninguém ficar me prometendo nada, ministrando nada na minha vida. Voltei para casa estressado, abatido. E o meu filho menor, que neste período tinha 2 anos de idade, 2 anos e meio de idade, desenvolvia um problema nas cordas, na faringe, na laringe, sistema aqui de garganta. E era uma alergia, uma coisa absurda. Quando atacava, inchava todo o pescoço e ele não podia chorar. Quanto mais chorava, mais obstruía, ele não falava, não respirava, era uma situação terrível. Quando eu olhava aquilo ali, quando dava as crises, o médico dizia: pai, mãe, não deixa esse menino chorar. Se essa criança chorar, vai ser pior. Eu olhando aquilo ali, estou em casa, quando são 2:30 da manhã, eu escuto o menino respirando fraquinho no berço. E quando eu levantei assustado, disse para minha esposa: o bebê está em crise. Levantei, olhei para o Júnior tudo roxo, finalizando a respiração. Peguei ele no colo, comecei a clamar, e as lágrimas dele descendo, e ele sem força para chorar. E o médico dizia: não pode chorar, não pode chorar, não pode chorar. E o que ele mais queria, ele passava o dia inteiro dizendo que queria uma bicicleta grande, igual do menino que morava no fundo de casa. Quero uma bicicleta grande igual do Eric. Quero uma bicicleta grande igual do Eric. Mas era uma bicicleta grande mesmo. E ele não queria pequenininha, ele queria a grande. Mas como é que vai andar numa bicicleta grande? Por fim, eu tomei aquele menino no braço, comecei a chorar e pedi: Senhor, o Senhor não vai deixar o meu filho morrer nas minhas mãos agora. Me socorre, Senhor. E ele, cada vez chorando mais e cada vez sufocado mais. E eu comecei a olhar para ele e disse assim: meu filho, olha aqui para o pai. Se você não chorar, eu lhe prometo que eu compro uma bicicleta 10 vezes maior do que a do Eric. Se você não chorar, eu te dou uma baita bicicletona, gigante, muito grande. Olha a bicicletinha chegando. Não. Olha a bicicletona chegando. E minha esposa olhava de lá para cá e dizia assim: você ficou doido? Como vai comprar a bicicleta para ele? Que jeito? O papai vai comprar uma linda bicicleta. Mal conseguia pagar um lugar de casa. Comprar uma bicicleta grande. O papai vai lhe comprar uma grande bicicleta. E ele começou a dizer: grande. Eu disse, voltou a falar: grande. Grande mesmo? Eu disse: grande mesmo. Começou a respirar: grande mesmo, mas não tem que chorar. Parou de chorar e voltou a respirar. De repente eu ouvi a voz de Deus dentro de casa. Disse assim: viu porque eu te faço promessas? Eu disse: como é que é, Senhor? Tem coisas nessa vida, meu filho, que eu também não vou fazer por você. Mas as promessas aliviam a dor e não te fazem chorar. As promessas te ajudam a respirar. As promessas te colocam de pé. Mas eu te garanto, meu filho, muitas coisas não farei, mas eu farei outras muitas que compensarão todos os dias da sua vida na minha presença. Então encara essa, vai. Queridos, existem coisas nas nossas vidas que nós teremos que passar. Todo aquele que tem uma chamada de Deus, uma direção de Deus, um ministério dado por Deus, você vai se encontrar em momentos de deserto. Você vai se encontrar em momentos em que o diabo vai aparecer diante de você e vai dizer que a troca que você fez foi absurda, que a renúncia que você fez do conforto, do privilégio, da primazia, das coisas boas, das coisas grandiosas, das coisas valiosas, foi absurda. Ele é desgraçado, ele é miserável, ele vai querer confundir as coisas. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, que no momento de profunda solidão e fuga de Jacó, não foi só o diabo que lhe oprimiu. Deus também apareceu numa visão dizendo: sou eu que estou controlando estas coisas. Nós vamos passar juntos por este problema. Pastor, mas por que é que eu tenho que enfrentar desertos? Porque desertos na vida de gente boa para Deus não dura para sempre, é apenas um tempo. Mas você tem que entender que você vai ter que passar por ali. Mas pastor, como é que eu faço para sobreviver? É a quarta verdade, é a quinta verdade que Tito não sabia e Paulo reconhecia. Eu vou passar o inverno,
mas passo em Nicópolis. É ali que eu vou passar, em Nicópolis. Nicópolis é uma cidade construída com despojos de guerra. Você olha para os muros, você lembra de uma guerra. Você olha para qualquer móvel, você lembra de um período no tempo, na história de uma guerra. Você olha para qualquer parte da cidade, você lembra de uma guerra. Você pode passar pelo inverno, mas se apegue às experiências que Deus lhe deu. Se apegue na Nicópolis de Deus para a sua vida. O que é Nicópolis de Deus na sua vida? A sua palavra, esta igreja, a sua família. Passe, mas passe em casa, na casa de Deus, nas suas experiências, sempre dizendo: é assim que Ele trabalha. Eu conheço essa história, eu já passo do outro lado, cantando o lindo e bonito hino da vitória. Querido, você que está no tempo, no momento e na circunstância de entrar de cabeça num projeto de Deus, fique tranquilo que sozinho você não vai entrar. Em especial nesta cidade de Franca, há um departamento para lhe entender e lhe abraçar. Sozinho você não vai entrar. Se você está entrando neste grande mover de Deus de transformar vidas, você está fazendo parte de uma seleção bendita de Deus. Desde o ventre da sua mãe, Deus estava esperando para realizar na sua vida este grande processo. Se você está entrando nesse grande projeto de Deus, não tenha medo de reconhecer, de ser grato ou até mesmo de pedir ajuda. Não tenha medo de que venha o que vier, aconteça o que acontecer, passe por ele. É para o bem desta obra, como disse o Dr. Russell esta tarde. É para o bem com excelente peso de glória. Pode até parecer que você está esmorecendo, mas o Senhor vai lhe renovar a cada dia e a cada manhã. E fique seguro em tudo o que Deus colocou na sua vida. Fique na sua Nicópolis de experiência. Fique guardado ali. Entenda que o Senhor lhe chamou e é fiel aquele que lhe chamou. E alguém de repente pode me perguntar: pastor, e daí? Se você vencer a primeira comissão, você tem direito à segunda comissão. Você a merece. E na segunda grande comissão, o Senhor diz assim: agora quem tem bolsa, pegue essa bolsa. Agora quem tem alforje, pega esse alforje. O Senhor está dizendo: vai sobrar e vai haver reconhecimento no tempo certo. E quando o Senhor diz assim: tome a espada, o Senhor está entendendo que alguma coisa gigante aconteceu em você. Porque quando alguém presta conta ao Senhor dizendo: só temos duas espadas, o Senhor diz assim: basta. O Senhor estava dizendo: rapaz, depois do que vocês fizeram, eu estou muito satisfeito com o que vocês fizeram. Bendito seja o nome do Senhor. No tempo de satisfação, é aquele tempo que você vem para a igreja dizendo assim: Senhor, eu não sei o que fazer esta noite. Eu não sei, Senhor, a única mensagem que eu sei pregar é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus vai estar lhe dizendo: então pregue o Salmo 23 esta noite, para ver o que eu vou fazer na sua vida, porque eu estou muito satisfeito com o que você tem feito ao longo de toda a sua vida. Estes tempos de Deus, estes valores de Deus, eles serão fiéis em todo momento da nossa vida. Você está entendendo? Vai haver momentos que o único hino que você vai saber cantar é, por exemplo: fica Jesus mais um pouquinho. E você vai dizer: é só o que eu sei cantar, Senhor. Deixa Ele satisfeito com você e canta Fica Jesus só um pouquinho, para ver o que Ele vai fazer quando você cantar. Você não precisa provar muito quando você superou na primeira grande comissão. Você me entendeu? Diga graças a Deus. Eu posso orar com você? Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus, esta conferência missionária tem sido fantástica na vida dos seus filhos. E neste primeiro momento, Senhor, eu quero que os seus filhos entendam isso, que nós não fomos feitos para viver sozinhos. Precisamos estar amparados, abraçados, precisamos estar confortados, envolvidos. Precisamos disso, Senhor. Pai, coloca em nós esta consciência de que nós não somos super gente, nós não somos super homens, Senhor, não há super mulheres, mas nós precisamos sempre de alguém para nos dar a mão. Precisamos de um ombro, precisamos de um abraço, precisamos de uma palavra
afirme, precisamos de alguém que chore, de alguém que sorria, precisamos de alguém que fale forte conosco, precisamos de alguém. Senhor, coloca dentro de nós um sentimento e uma atitude de gratidão e de reconhecimento eterno para com aqueles que passaram a acreditar em nós, para contigo, Senhor, que acreditou em nós. Pai, nos dê estrutura para suportarmos as adversidades e entendermos que é por ali que temos que passar. Então vamos erguer a cabeça e vamos cantar que se Cristo comigo vai, eu irei, porque o Senhor está conosco. Senhor, nos mantém vivos pelo seu Espírito, a fim de que a nossa memória seja constantemente renovada das coisas boas, da experiência, Senhor, da fidelidade daquele que nos chamou. Deus, não temos muito quando começamos, mas as nossas mãos ficarão cheias ao término, Senhor, de todo o caminho. Nos faz entender isto, nos faz, Senhor, estar prontos para isso. Ó Deus, nós não somos crianças como Jeremias achou que era. Nós não podemos dizer que não sabemos falar, se sabemos falar. Então nos ajuda a entender que quando o Senhor levanta e chama, está levantado, a chamada é evidente, então tudo será possível dali em diante. Oh, precioso Espírito de Deus, ajuda-nos a entender a graça desta obra, a graça desta missão tão bendita, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, em nome de Jesus.